Prometo que agora eu vou para a pregação. Atos capítulo 15, verso 36, a seguir. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar a visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como eles estão, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor, e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, eficiente, absoluta para nós. Ela é suficiente. Precisamos, ó Deus, de graça e misericórdia. Precisamos que Tu fales conosco. Precisamos, ó Deus, que o Senhor toque no nosso coração, para que possamos ser consolados, confortados e confrontados nessa noite, e melhor conformados à imagem de Cristo, nosso Salvador. Para a Tua glória, em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Sentados. Você se acha uma pessoa flexível? Quem acha que é flexível? Levanta a mão. Só? Quem acha que não é flexível? Levanta a mão. Sou mais ou menos. Vou falar um pouco pra cá. Lembrando que algo se mostra flexível quando é estimulado a curvar-se, a flexibilizar-se. Não é? A gente pode achar que é flexível, mas talvez não tenhamos ainda sofrido nenhuma pressão que nos faça flexibilizar. Quando você tenta dobrar uma vara, você vê se ela é flexível ou não. Se ela não for flexível, ela simplesmente quebra. Se for flexível, ela se dobra e quando solta, ela volta ao seu estado original. Flexibilidade é importante. Até comentei com alguns irmãos no dia aqui da igreja, estava assistindo uma reportagem um dia dessa televisão, não sei se as Filipinas, não lembro agora exatamente em que lugar que é. Existe um prédio que está bem em cima de duas placas tectônicas, né, nesse país aí. Outros têm engenheiro, talvez saibam o que é. Um prédio muito alto. E é um lugar onde terremoto é a coisa mais comum do mundo. Assim como tufão, furacão, esses negocinhos que venta bastante. E esse prédio está bem nesse lugar. E os engenheiros construíram esse prédio, colocaram uma esfera de aço gigante no centro dele, e ela fica lá em cima, amarrada por cabos de aço. E eles têm câmeras posicionadas, né, na direção dessa esfera, que registra o que acontece com ela quando tem terremoto, quando tem tufão, furacão, coisa assim, né? O prédio se move e a esfera ela vai de um lado para o outro, sempre ao contrário do movimento do prédio, para mantê-lo em pé. Então, para que o prédio não caia, é preciso que ele seja flexível, é preciso que ele suporte as oscilações da construção para que ela se mantenha em pé. É um milagre da engenharia, é algo muito interessante de se ver. Existem pontes que são flexíveis também, né? Pontes flutuantes. Se você desce no seu carro e para, você fica com medo, conforme os carros passam, ela balança. Porque se não balançar, como é muito grande, é perigoso trincar, perigoso quebrar, perigoso não suportar a pressão. E às vezes nós precisamos também ser flexíveis para suportar algumas pressões da vida. Flexibilidade é importante. Esse nosso texto que nós vamos meditar hoje, não é? Lembrando que a gente está aí nessa caminhada, fazemos a exposição total do livro de Atos, nós vamos ver o Espírito Santo usando esse conceito na vida do apóstolo Paulo e Barnabé, para fazer com que duas figuras importantes possam entrar no contexto da missão de evangelização do mundo, e por conta da importância que essas duas figuras teriam para a igreja cristã. Então, o Espírito Santo ele vai agir na vida do apóstolo Paulo, ele vai agir na vida de Barnabé,
para inserir duas pessoas que seriam muito importantes para o desenvolvimento da igreja. Silas, que também é chamado em algumas cartas do apóstolo Paulo de Silvano, e João Marcos. Nós já falamos um pouco a respeito de João Marcos. João Marcos, se os estudiosos estiverem certos, é aquele moço que no momento da prisão de Jesus, ele estava acompanhando os discípulos e embrulhado no lençol. E aí quando os soldados tentaram prendê-lo, ele largou o lençol e saiu correndo nu. Ele era sobrinho de Barnabé, filho de Maria, que era irmã de Barnabé, ou cunhada, provavelmente não temos assim certeza. E é na casa onde a última ceia foi celebrada. Eles moravam na casa onde Jesus celebrou a última ceia. Eles moravam na casa onde o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. E por ser sobrinho de Barnabé, na primeira viagem missionária, ele quer acompanhar os missionários. E ele vai com Paulo e Barnabé, eles iniciam a viagem missionária, eles passam pela ilha de Chipre, eles anunciam ali o Evangelho do Senhor Jesus, ele presencia o episódio lá com o Bar Jesus, o mágico que queria, perverter a palavra do Senhor, impedir a conversão do certo Paulo. E aí Paulo faz aquela oração, o homem fica cego, e depois ele segue em viagem, mas em perto da Panfilha, ele desiste da viagem missionária e volta para casa. E aí a gente não sabe exatamente por que ele decidiu voltar para casa. O fato é que ele voltou. E nós vemos que depois a viagem missionária prosseguiu, os apóstolos voltaram da viagem, estiveram na igreja de Antioquia, surgiu aquela dissensão a respeito da questão das práticas judaicas. Eles vão a Jerusalém, o concílio se reúne, toma uma decisão, e quando eles retornam, provavelmente João Marcos vai junto. Não creio que ele já fosse, que ele não fosse mais tão jovem, porque da conversão do apóstolo Paulo, ao momento que nós estamos aqui, ele deve ter passado praticamente uns 15, 16 anos, possivelmente. E ele era um jovem que estava no momento da prisão de Jesus. Então, vamos imaginar que ele tivesse aí uns 15, 18 anos naquela ocasião. Ele era um homem formado nessa ocasião aqui, uns 30 e poucos anos. Mas assim, quando os irmãos voltam para Antioquia, e Silas também vai junto, com aqueles outros irmãos que eram profetas, que estavam em Jerusalém, eles permanecem ali em Antioquia. E passa um tempo, Paulo, Barnabé e seus companheiros estão ministrando naquela cidade, mas o apóstolo Paulo tem uma mente peregrina, é um homem que não conseguia ficar parado. De repente Paulo fosse o que nós chamamos hoje em dia de imperativo, mas ele estava muito preocupado com as igrejas que haviam sido fundadas na primeira viagem missionária. Então o apóstolo Paulo chega para o Barnabé e fala: Barnabé, vamos dar um rolê de novo aí, vamos andar mais, vamos viajar, vamos passar pela cidade que nós anunciamos a palavra, vamos ver como os irmãos estão. Aí o Barnabé era o filho da consolação, o Barnabé era companheiro para toda obra, para todo momento. Aí o Barnabé fala assim: não, Paulo, vamos sim, mas é o seguinte, eu vou levar meu sobrinho. Aí o Paulo disse: Barnabé, você está de brincadeira, Esse camarada foi com mais outra vez, gastou dinheiro dos irmãos, nós gastamos dinheiro com ele do hotel, gastamos dinheiro de passagem com ele, pagamos a despesa dele, e no meio do caminho ele voltou para trás, a gente só desperdiçou dinheiro, pessoal, não vai levar ele não. E o Barnabé falou assim: não, nós vamos levar ele sim. O Marcos vai, o Barnabé e o Paulo não vai, o Barnabé vai sim. E aí ficou aquela discussão toda, E aí nós vamos olhar para esse texto, sobre essa discussão, sobre esse problema que surgiu entre Paulo e Barnabé, para ver se os nossos princípios e a nossa capacidade de flexibilização, como elas estão, se nós temos tido essa capacidade, Então, Paulo estava muito interessado no desenvolvimento dos discípulos, e ele chama o Barnabé. Barnabé é um homem generoso, Barnabé é um homem que tinha um coração grande, interessado no bem-estar das pessoas e no desenvolvimento das pessoas. Mas o apóstolo Paulo estava magoado, o apóstolo Paulo estava chateado: eu não vou levar esse menino comigo, não, esse cara não vai. E aí cria todo aquele clima, aquele impasse. Talvez o apóstolo Paulo tivesse em mente, versículo 19, no capítulo 25 dos Provérbios, que diz: como dente quebrado em pé sem firmeza, como dente quebrado e em pé sem firmeza, assim a confiança de uma pessoa desleal em tempo de angústia. Então
pensando assim, eu vou levar esse cara de novo, ele vai dar problema de novo. Ele não vai querer, vai abandonar a gente. Não é? E eu não quero. Mas aí o Barnabé, de tão leal que era, para não ter mais problemas com o apóstolo Paulo, ao invés dele criar uma divisão na igreja, ao invés dele convocar uma assembleia para resolver a questão, ao invés dele confrontar Paulo, o Barnabé não vai poder ter olhado para o Paulo e falar assim, rapaz, isso é uma vergonha, vamos que eu já te ajudei. Quando você estava lá em Jerusalém rejeitado, eu ajudei você, apresentei você para o pessoal. Quando a obra estava iniciando lá em Antioquia, eu fui lá em Tarso buscar você, estava esquecido, você não era ninguém. Não é? E agora você não quer ajudar o meu primo? Mas por que isso? Mas o Barnabé não faz nada disso. O Barnabé, para não ter conflitos maiores, ele simplesmente fala assim, não, então tá bom, vamos fazer assim, eu vou voltar lá para a minha cidade, lá para Chipre, eu levo o João Marcos comigo, vou deixar que eu cuide dele. E aí o Paulo pega o Silas, né? E ele adapta a situação e ele vai com o Silas. Então, as coisas não saíram como ele tinha planejado, Paulo gostaria de viajar com o Barnabé, mas já que não dá para viajar com o Barnabé, então pega o Silas. E leva o Silas com ele. Nós vemos aqui uma capacidade de adaptação do apóstolo. Ele não desistiu por causa disso. Ele não, já que o Barnabé não quer, eu também não vou mais. Já que o Barnabé preferiu andar com aquele traidor, então deixa que ele vai seguir sozinho. Paulo não, tudo bem, não dá de um jeito, vamos para o outro. Né? Ele faz o que a menina lá do GPS faz no carro da gente, né? Ele recalculou a rota, né? Novo cálculo na rota. E ele vai embora com os filhos. E aí nós vemos no versículo 41, porque eu já passei pelo versículo 36, 37, 38, 39, 40. E a gente vê o resultado. Como é que essa briga acaba? Acaba com a igreja dividida? Acaba com problemas? Acaba com dificuldades? Os homens de Deus não deveriam brigar. Os homens de Deus não deveriam ter desavenças. Mas às vezes acontece. Mas como que essa briga termina? Essa discussão termina. Aí no verso 41, o texto diz assim: e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Resultado da briga do apóstolo Paulo com Barnabé é que agora não existe mais uma caravana missionária, mais duas. E o resultado é que Barnabé estava agora em Chipre, junto com o Marcos, restaurando o ministério do moço, e Paulo estava fortalecendo as igrejas, junto com Silas e treinando os Silas para ser seu novo companheiro de viagem, seu novo missionário. Então, quando a gente aprende a flexibilizar, dirigido pelo Espírito Santo, mesmo que nós tenhamos problemas, o resultado dos nossos problemas glorificam ao Senhor, glorificam a Deus. E aí a gente olha para esse texto e a gente precisa então perguntar para ele: o que a gente aprende com isso tudo? É um texto que fala, sem sombra de dúvida para mim, sobre flexibilidade, sobre ser flexível. Eu e você precisamos aprender a ser flexíveis. Pessoas que levam tudo a ferro e fogo, tem que ser tudo do jeito dela, não vão muito longe, ou acabam sozinhos. Se tudo fosse do jeito que eu gostaria que fosse, eu estaria sozinho hoje. Se eu quisesse que tudo fosse do meu jeito. Não é? Se nós não trabalharmos a síndrome de Gabriela, não é? No nosso coração, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi sempre assim, eu vou ser sempre assim, nós não vamos muito longe. E o pouco que caminharmos, muitas vezes terminamos sozinhos. Então é preciso aprender o princípio da flexibilidade. É preciso desenvolver e pedir para que o Espírito Santo desenvolva em nós esse princípio. Porque desenvolver o princípio da flexibilidade nos traz alguns benefícios. Eu queria pontuar eles com vocês aqui, enquanto vocês estejam com a Bíblia aberta. Primeira lição que é importante nós aprendermos sobre a questão da flexibilidade é que ser flexível nos ajuda a tratar com generosidade e misericórdia aqueles que erram. Quando nós somos engessados, nós não temos generosidade nem misericórdia para com quem peca. Nós achamos que somos perfeitos, nós achamos que nós não cometeríamos o erro que aquela pessoa cometeu, nós achamos que estamos acima do bem e do mal e que podemos julgar e condenar quem quer que seja. Então, eu e você, nós não devemos ser coniventes com coisa errada, não devemos
Barnabé não tinha esse nome por acaso, o nome dele significa filho de consolação. João Marcos tinha cometido um erro, sim, ele tinha abandonado aquela caravana missionária, sim, mas quando ele decide viajar de novo com aqueles homens, Barnabé simplesmente abre mão da companhia do apóstolo Paulo para andar com João Marcos. Talvez eu e você jamais tomaríamos uma decisão dessa. Espera aí, eu vou deixar de andar com um homem. O poder de Deus se manifesta através da vida dele. Um homem sábio é o apóstolo Paulo, um missionário espetacular, um plantador de igrejas, o maior teólogo, o maior missionário que já existiu na igreja cristã, para andar com um camarada que não aguentou mulher, para andar com alguém que sinceramente não dá para confiar. Barnabé foi assim. Barnabé abriu mão de uma segurança juntamente com o apóstolo Paulo para andar com João Marcos. Conta a tradição que eles foram para a ilha de Chipre, fizeram a obra de Deus lá. Barnabé foi martirizado, morreu por causa do Evangelho, e João Marcos saiu sobre o ministério recuperado. Nós temos hoje o Evangelho mais importante, porque é o primeiro Evangelho que foi escrito na Palavra de Deus por João Marcos, grande evangelista. O homem que escreveu o Evangelho e que mostra que Deus é Senhor. Jesus é o Senhor sobre a morte, Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre a natureza. Jesus tem todo o poder. Você vê o Evangelho extraordinário. Mateus e Lucas usaram o Evangelho de Marcos para escrever os seus Evangelhos. Então, ser flexível vai sempre nos ajudar a termos generosidade e misericórdia para com aqueles que erram. Porque talvez pessoas tenham errado conosco, mas nós também erramos com as pessoas. Jesus falou no Sermão do Monte que nós não devemos julgar, porque com a mesma medida como que nós julgamos, nós também seremos julgados. Então é importante a gente olhar para esse texto e avaliar um pouco com que critério nós estamos tratando as pessoas que erram, as pessoas que caem, né? Como eu estou tratando o erro da esposa, como é que a esposa está tratando o erro do marido, como é que nós estamos tratando o erro dos filhos, como é que os filhos tratam o momento em que os pais erram com eles, porque todos nós erramos. Não é uma questão se nós vamos errar uns com os outros ou não, mas de quando vamos errar uns com os outros, porque errar todo mundo erra, todo mundo comete falhas, todo mundo comete erro, e é preciso nós termos flexibilidade, é preciso nós sermos generosos, misericordiosos com as pessoas que erram. Não significa concordar com o pecado, não significa passar a mão na cabeça, mas significa falar assim: chega perto aqui, vamos tentar resolver o seu problema, vamos tentar de alguma forma encontrar a solução. Barnabé foi esse homem generoso, misericordioso, e Deus fez algo extraordinário na vida de João Marcos por causa da generosidade, por causa da misericórdia de Barnabé. Segunda coisa que nos ajuda, é importante nós sermos flexíveis, é porque ser flexível nos ajuda a lidar com mágoas e frustrações. Se nós aprendermos a flexibilizar, se nós aprendermos a adaptar a vida, nós viveremos muito menos magoados, muito menos frustrados. Não é? 10 anos atrás eu ia fazer uma viagem, e aí bem na semana da viagem o carro ficou motor, e aí já se passaram 10 anos, e eu estou lá, aquele carro vai explodir o motor, aquela viagem tem sido tão boa, tem sido tão maravilhosa, porque que vontade que eu tinha de fazer aquela viagem. Passou 10 anos já e eu estava lá reclamando da viagem. O apóstolo Paulo, diante daquela situação, daquele conflito, ele se adaptou, ele flexibilizou. Barnabé tomou a sua decisão, Paulo tomou a decisão dele, e quando a gente olha o final do ministério do apóstolo Paulo, isso já estava absolutamente resolvido. Porque Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala assim: você poderia trazer João Marcos para estar aqui comigo, porque ele é muito útil para o ministério. Então esse homem que não queria João Marcos perto dele de maneira alguma, já tinha resolvido a questão, já tinha resolvido o problema. Não sabemos como, não sabemos em que momento isso se deu, mas é fato que era caso resolvido. Em outras cartas, o apóstolo Paulo cita João Marcos como um homem de valor, como um obreiro valoroso para o Senhor. Mas se eu e você nos mantivermos presos a algumas coisas, engessados nas nossas convicções e apegados às nossas mágoas, nós jamais vamos conseguir lidar com elas. Fique imaginando aquela situação
situação em que nós estamos meditando aqui, o apóstolo Paulo, lá, 10 anos depois, lá em Antioquia, sentado num canto, numa cadeira, barbudo, cabeludo, gordo, sem cortar as unhas, ele era para ter sido um grande apóstolo. Deus já fez milagre através da minha vida. Mas sabe o que é? Teve um dia que o Barnabé não quis me ouvir. E aí ele preferiu viajar para o mar. E aí eu fui, fiquei aqui. Deus podia ter feito tanta coisa boa, podia ter crescido, podia ter desenvolvido, né? Vida é assim mesmo, né? E hoje eu e você talvez possamos estar vivendo dessa forma. Frustrados, magoados, tristes, desamparados, melancólicos, pensando, mas o que teria sido se não tivesse acontecido assim? Mas se tivesse sido diferente? Mas se eu tivesse casado com aquela outra pessoa? Se eu tivesse aceitado aquele outro emprego? Se eu tivesse feito aquele outro curso? Irmão, já passou. Isso já foi. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, amém? As maiores tragédias da vida do cristão é uma maneira que Deus está usando para cooperar para o nosso bem. E nós precisamos entender isso. Que até nos momentos em que as coisas deram absolutamente errado na nossa vida, Deus está trabalhando para o nosso bem. Cada passo nosso, até os errados que nós demos, nos trouxeram exatamente onde nós estamos. Porque se tivéssemos dado alguns passos diferentes, talvez não estivéssemos nesse mesmo lugar. Deus opera para o nosso bem, Deus trabalha para o nosso bem, Deus está interessado no nosso bem. Então é preciso nós aprendermos a flexibilizar as situações. Não dá para ir por aqui, então eu vou por aqui. Era para já ter resolvido há 2 anos atrás, mas não deu, então cerca de 2 anos para frente, mas eu vou continuar lutando, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar amando, eu vou continuar servindo, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. Porque se eu ficar olhando para os motivos que eu tenho para parar, tem motivo de sobra. Se nós ficarmos olhando os motivos que nós temos para desanimar, tem motivos de sobra. Nós temos motivos de sobra para desanimar do casamento, para desanimar da família, para desanimar do trabalho, para desanimar do emprego, para desanimar da igreja, desanimar do ministério, desanimar da fé. Mas se nós fizermos isso hoje, irmãos, daqui a alguns anos, nós estaremos olhando para trás e chorando. Porque a nossa vida não foi o que a gente gostaria que fosse, porque um dia alguém fez alguma coisa contra nós. Irmãos, está na hora de largar isso para trás. Enterrar isso. Nós aprendemos lá no curso de homens, você entrou no projeto, deu errado, enterra. E segue em frente. Mas às vezes nós construímos um monumento à derrota. Não é? A gente fala assim, a gente não é idólatra, mas a gente tem o ídolo da derrota lá na nossa casa. Ou dentro do nosso coração. E todos os dias a gente vai lá e olha para ele para lembrar do fracasso de 10, 20, 30, 50 anos atrás. O autor aos Hebreus falou assim: nós que estamos rodeados de uma tão grande número de testemunhas e do pecado que tão de perto nos rodeia, deixamos todo o embaraço e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para trás, é isso? Olhando firmemente para o retrovisor, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé, aquele que pelo gozo que estava proposto suportou a cruz, para que eu e você pudéssemos ter alegria e pudéssemos ter vida. Amém? Deus está trabalhando para o nosso bem. Ser flexível nos ajuda a lidar com as mágoas e com as frustrações. Terceira lição que nós aprendemos aqui é que ser flexível nos ajuda a sermos quem Deus quer que nós sejamos. Deus queria que Barnabé fosse o homem que ele foi. Deus chamou Barnabé para ser o camarada que ajudava todo mundo. Então Barnabé é o filho da consolação. Quando a igreja começa, o Barnabé estava ali, deu seus bens, entregou uma oferta, ajudava as pessoas. Aí depois o Espírito Santo vem e leva Barnabé a ajudar Paulo. Ele recebe Paulo em Jerusalém, apresenta para os demais apóstolos, e aí a igreja rejeita Paulo, ele leva Paulo para o navio, manda o Paulo para Tarso. Paulo fica lá escondido.
Aí depois lá em Antioquia ele chama o Paulo de volta. Na viagem missionária ele acompanha o Paulo. No momento em que João Marcos vai embora, ele continua firme. Um dos motivos das desavenças de Paulo e Barnabé talvez seja a questão do judaísmo. Porque quando nós lemos a carta aos Gálatas, em que naquele episódio em que o apóstolo Pedro não quer comer mais com os gentios por conta da presença dos judeus, Barnabé também meio que estava tenso do lado de Pedro. E talvez o João Marcos também não gostasse muito de andar com Paulo, porque Paulo tinha um ministério mais voltado aos gentios. Mas o Barnabé está sempre ali, fazendo meio de campo. Ele acompanha Paulo em todos os seus momentos, em todos os seus diários. E agora tem um menino lá que começou no ministério, fracassou e precisa de ajuda. E o Barnabé está lá para ser quem Deus quer que ele seja. Barnabé poderia ficar ressentido, porque ele ajudou tanta gente, ajudou tanto. Mas no meio da viagem missionária ele já perde a liderança da viagem. Começa Barnabé e Paulo, de repente é Paulo e Barnabé. De repente Paulo agora está liderando. De repente o poder de Deus agora se manifesta na vida do Paulo e não na vida do Barnabé. Mas o Barnabé sabia flexibilizar, ele sabia o seguinte: eu não quero ser quem Deus quer que eu seja. Porque muitas vezes nós queremos ser quem nós queremos ser, não quem Deus quer que nós seja. E aí, se nós não aprendermos a flexibilizar isso, nós vamos contra a vontade de Deus. E talvez a pior coisa que possa acontecer conosco é Deus deixar a gente ser quem a gente quer ser. E não fazer em nós aquilo que Ele quer que nós sejamos. Então a nossa oração precisa ser sempre essa: Senhor, eu queria tal coisa, eu quero tal coisa, mas o que o Senhor quer de mim? Quem o Senhor quer que eu seja? Porque às vezes eu sofro por exercer o ministério, o chamado do Senhor. Às vezes nós sofremos porque nós queremos colocar ao serviço do reino de Deus aquilo que Ele colocou no nosso coração, mas se nós colocarmos isso traz algum sofrimento, e por causa disso a gente quer ser algo diferente, a gente quer mudar a nossa essência. Mas irmãos, nós precisamos aprender a buscar sempre do Senhor sabedoria para ser quem Deus quer que Ele seja, não importa as consequências. Alguém conta uma história que uma serpente estava caminhando para o fogo. E a pessoa foi lá para tentar tirar a serpente daquele caminho, porque ela ia para o fogo e ia morrer. Quando ele leva a mão, a serpente morde a mão dele. E aí o homem fala assim: você está louco, você foi pegar a serpente, ela te mordeu aí. Olha o que você deu. Ele falou assim: mas sabe o que é? A natureza da serpente é morder, a minha é ajudar. Então, eu sabia que ela ia morder, sabia que ela poderia me morder, mas minha natureza é ajudar. Então assim, não importa se eu vou sofrer ataques, traições, se vou ser apunhalado, se vão me rejeitar, se vão me recusar, mas a minha natureza é essa. E o Barnabé era assim, ele teve que enfrentar o Paulo, mas era a natureza dele: eu não posso deixar esse menino para trás. Eu não posso deixar de ajudar esse rapaz, não é só porque ele é meu primo, mas eu tenho que ajudar. E ele aprendeu isso, que ele precisava flexibilizar a sua vida para ser quem Deus queria que ele fosse. Não podemos olhar para o apóstolo Paulo também e falar assim: nossa, esse Paulo era muito chato, hein? Por que ele não levou o rapaz? Talvez a própria recusa do apóstolo Paulo tenha feito João Marcos desenvolver. De repente João Marcos olhou e falou assim: rapaz, Barnabé olhou para o Paulo por causa de mim. Agora tem que tomar jeito. Que agora o Barnabé só tem a mim. Então agora vamos parar de ser criancinhas, vamos crescer. Vamos desenvolver. E aí Barnabé continuou sendo quem Deus queria que ele fosse. E colaborou para o desenvolvimento. Outra lição importante que nós aprendemos aqui, e aqui já é a nossa quarta aplicação para esse texto, é que ser flexível nos ajuda a enxergar novas oportunidades. É preciso que a gente aprenda a flexibilizar, porque às vezes tem oportunidades que nós não estamos enxergando. Por exemplo, vamos imaginar que você trabalha com vendas como eu. E você mora lá onde eu moro e a igreja é aqui. Se eu fizer sempre o mesmo caminho, qual a probabilidade de encontrar novos clientes?
é sempre o mesmo caminho. Mas se eu tiver alternativas, às vezes eu posso encontrar novas oportunidades. Por exemplo, imagina que eu estou vindo para a igreja e a rua que eu costumo passar está interditada. E não dá para passar por ali, tem que adaptar, tem que achar um outro caminho para vir. E às vezes nesse novo caminho a gente acha uma oportunidade nova. Então, diante dos desafios, diante da necessidade de flexibilização, nós precisamos estar atentos, porque pode ser que há uma oportunidade aí. Pode ser que Deus quer nos dar alguma coisa diferente, alguma coisa nova. Lembram lá do rapaz que era cristão, era crente em Jesus, mas ele era ajudante do rei? Ele era ajudante do rei e em tudo ele falava para o rei. O rei sempre mal-humorado e dizia assim: seu rei, Deus é bom, Deus é perfeito, em tudo Deus age para o bem. E o rei falou: você não acredita nessas coisas? Para com isso aí, você fica sempre falando desse Deus aí, desse Jesus, eu não quero saber disso. E aí eles estão numa caçada, não é? E nessa caçada, o rei se atrapalha lá com uma arma, dá um tiro na mão e perde dele. E aí o servo tentando animar o rei, tentando consolar o rei, fala para ele: não, fica tranquilo, Deus é bom, Deus é perfeito, em tudo Deus age para o nosso bem. E o rei já estava irritado, com o dedo aberto na mão: você quer saber de uma coisa, rapaz? Eu vou pôr na cadeia. E pôs ele na cadeia. Aí a mão cicatrizou, melhorou, o rei foi para uma nova caçada, cai na mão de índios canibais. E esses índios pegam o rei, sua comitiva, e aí identificam que ele é o maioral ali, que vocês vão pegar esse maioral e vão sacrificar a nossa divindade, e depois vão comer a carne dele. E aí o rei está lá, amarrado, o caldeirão esperando. Aí de repente chega lá o sacerdote para sacrificar o rei, e diz: opa, tira esse homem daí, nós não podemos oferecer esse homem ao nosso Deus. Eu vou: por quê? Porque ele é um defeituoso, ele tem um dedo a menos. Onde o Senhor a gente oferecer um homem que tem um dedo a menos ao nosso Deus? Nós não podemos, é só o rei manda ele embora. E aí o rei volta lá para o palácio e fala assim: rapaz, você não sabe o que aconteceu, eu fui preso, foi lá na prisão, fui preso por índios e eles quase me matam, só não me mataram porque eu tinha um dedo a menos. E aí o rapaz assim: falei para o senhor, Deus é bom, Deus é perfeito, e em tudo age para o nosso bem. Aí ele falou assim: mas se Deus fosse bom, ele não tinha deixado eu jogar você na prisão aqui injustamente, você não fez nada errado. Eu falei assim: então, mas eu tenho todos os dedos. Eu tenho todos os dedos, se nós estivéssemos juntos, ia sobrar para quem, né? Então Deus é bom, Deus é perfeito, Deus em tudo age para o nosso bem. Porque mesmo diante das dificuldades, Deus sempre tem alguma coisa boa para fazer para nós. Aqueles homens, eles não puderam mais andar juntos, mas apareceram novas oportunidades. Agora, ao invés de uma caravana missionária, tinha duas, não é? E o Barnabé se levou de uma costa de chicote ainda. Quem apanhou foi o Paulo e Silas, né, lá em Filipos. A gente vai ver depois. Mas Barnabé também foi martirizado. Barnabé correu pelo viés do martírio. E aqui tem a última lição, talvez esse texto tenha muitas outras lições para nós, mas aqui tem a última lição, é que ser flexível nos mostra que mesmo quando as coisas não estão sob o nosso controle, elas permanecem sob o controle de Deus. Nós queremos controlar tudo. A gente faz o nosso roteiro para sair de manhã e chegar no serviço no horário. Mas ninguém combinou isso com a gente, né? Aí você sai de casa, tem um camarada que não está com pressa nenhuma, andando bem devagarinho na sua frente, você está atrasado. E agora, como é que eu faço? Você fica em luta. Vou ficar doente justo agora. Mas logo agora meu carro quebrou. Mas justo nesse momento que eu perdi o emprego. Mas eu tinha planejado tudo certinho, por que não saiu do jeito que eu planejei? Porque nós não temos o controle. Existe uma ideologia agora fora aí, é meu corpo, minhas regras. Que mentira que é isso. Tente não envelhecer. Tente não ficar doente. Suas regras, porque nós temos o controle de absolutamente nada. Absolutamente nada. O Senhor controla tudo.
Mas Ele controla absolutamente tudo. Tudo está debaixo do controle de Deus. Paulo e Barnabé perderam o controle daquela situação, não conseguiram entrar no consenso. Mas Deus está agindo. Deus está controlando. Por isso eu e você precisamos parar de querer tudo do nosso jeito, a nossa hora, a maneira como nós gostamos, como nós queremos. Ah, mas não está do jeito que eu quero, não está do jeito que eu gosto, não está do jeito que eu planejei. E daí? Talvez Deus está querendo dar uma oportunidade nova. Deus está querendo fazer algo diferente. Deus está querendo nos impulsionar a algo novo. E a gente está melancólico, triste, resmungando, emburrado. Ah, quem foi do meu jeito? Irmãos, as coisas não são do nosso jeito, mas elas são, sempre serão do jeito de Deus. O Senhor está no controle, amém? Pergunta para nós essa noite é: quanto eu e você estamos precisando hoje da ajuda do Espírito Santo para flexibilizarmos que áreas da nossa vida? Em que eu e você precisamos ser mais flexíveis? Nós não temos como fazer isso sozinhos, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos tanto da ajuda do Senhor, porque ser flexível é importante, mas a gente nunca sabe a medida. A gente nunca sabe a intensidade. A gente nunca sabe qual é a hora certa de flexibilizar e qual é a hora certa de se permanecer firme. Qual é a hora certa de dizer sim, qual é a hora certa de dizer não. Quem sabe isso aqui? Ninguém sabe. Há princípios que são inegociáveis, absolutamente inegociáveis, dos quais nós temos que nos manter absolutamente firmes. Mas há coisas que nós precisamos relevar, nós precisamos avaliar, precisamos mudar. Warren Wiersbe escreve assim: Deus usa diferentes obreiros, mas sua obra prossegue. Agora, em vez de uma equipe missionária, havia duas. Se Deus dependesse de pessoas perfeitas para realizar sua obra, jamais conseguiria fazer coisa alguma. Nossas limitações e imperfeições são bons motivos para dependermos da graça de Deus, pois nossa suficiência vem somente dele. Escreveu Wiersbe, e ele fundamenta essa sua colocação na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, versos 5 e 6, que diz, inclusive o apóstolo Paulo escrevendo: nós que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós, pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, queridos, o amor é soberano. Aliás, Deus é soberano, Ele está no controle da nossa vida, até daquelas coisas que nós pensamos que estão dando errado. E através do Espírito Santo, Deus está usando as adversidades para nos conformar à imagem de Cristo, que mostrou com a sua vida que Deus não é um tirano engessado da religião, mas é um Deus amoroso que trata com cada um em sua individualidade. É claro que há princípios que são negociáveis, como já dissemos aqui. Precisamos da sabedoria do Espírito Santo para sermos firmes como uma rocha que é negociável, mas flexível como uma palmeira, naquilo que pode ou que Deus quer que seja mudado nas nossas vidas. Essa tarefa não é fácil, mas com a ajuda de Deus ela é perfeitamente possível. Amém? Amém. Deus está sempre trabalhando para o nosso bem. Deus trabalha para o bem daqueles que Ele espera. Então eu e você precisamos deixar esse desejo de controlar tudo de lado. Precisamos nos arrepender. Precisamos deixar que o Senhor escreva a nossa história. Porque Deus não escreve certo por linhas tortas. Deus escreve certo nas linhas que Ele determinou. As nossas linhas são tortas. Mas de Deus não. As linhas do Senhor, elas estão exatamente onde devem estar. Deus não trabalha com adaptações. Deus não trabalha com improvisações. Nós estamos exatamente onde Deus quer que nós estejamos. Estamos absolutamente dentro do controle dele, do propósito dele. Às vezes nós olhamos para a história da criação e somos tentados a falar assim: puxa vida, Deus criou o homem, aí a criação dele deu errado, aí ele precisou mandar Jesus para consertar. Não, não é isso.
Quando Deus criou o homem, tudo já estava programado, porque o cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de Deus dizer haja luz, ele já havia dito haja cruz. Porque Deus não trabalha com improvisações. As linhas de Deus são retas, os propósitos dele são perfeitos. Escrevendo e falando através do profeta Jeremias, se eu sei os planos que eu tenho para vocês. São planos do paz, não de mal. E agora eu pergunto se é Isaías ou Jeremias, mas é um dos dois. Para dar a vocês uma esperança. Os planos do Senhor são mais altos do que os nossos. Seus caminhos são melhores que os nossos. Precisamos confiar no Senhor. Vou chamar você à frente para a gente orar. Vamos orar juntos.